Sobre a questão de obra e serviço de engenharia. Eu vou dar uma pincelada, né? Porque a gente, mais para frente, a gente vai falar novamente, vai falar dos contratos, questão de contratos e tal. Mas eu quero só dar uma pincelada no tocante ao serviço de engenharia. Destacamos que os enquadrados como serviços técnicos especializados, de natureza predominante intelectual, definidos pelo inciso 18 do artigo 6º, da linha A, D e H, estudo técnico, planejamentos, projetos básicos, executivo, fiscalização, supervisão, gerenciamento, obras e serviços, controle de qualidade, análise de teste, né? O valor superior a 300 mil, a gente, para a contratação desse serviço intelectual, vai ter que ser melhor técnica ou técnica e preço, tá? Então, a lei definiu que nessas situações, para mim poder contratar e fazer esse estudo acima de 300 mil reais, né, eu vou ter que usar no processo o critério de melhor técnica ou técnica e preço. O que verdadeiramente foi um avanço considerável, apesar de ter ocorrido em primeiro momento o veto presidencial, né, restaurou esse posicionamento em favor de tentar reduzir o quadro do projeto base deficiente e inadequado, porque acaba fazendo esse projeto memorial de qualquer maneira, né, e na hora que você solta a licitação, está com problema. Dessa forma, entendemos que a nova lei de licitações e contratos praticamente definiu que as obras e serviços de engenharia serão licitados para modalidade de concorrência. Então, gente, essa concorrência que vocês estão vendo na nova lei não é a mesma concorrência da 866, tá? Esquece aquela concorrência lá, ela é outra, tá? O que o serviço de engenharia predominante intelectual de valores acima de 30 terão critério de julgamento, preço e técnico. Assim, é necessário para as obras e demais serviços de engenharia, quando aplicado o critério de julgamento das propostas de menor preço ou de maior desconto, maioria dos certames licitatórios, a opção não permitir lances. O que eu quero dizer com isso? A lei é omissa, tá? Nessa parte, eu acho que a concorrência não pode ser via lance. Por quê? A gente corre um sério risco de estar contratando pessoas num leilão de preço sem qualificação. Então, é preferível você abrir técnica e preço e não usar, neste caso, maior desconto, através de lance. Por quê? Porque se você usar, você vai fundamentado em obter menor preço proposto para o certame, sem incentivar a executividade pela influência das demais propostas. É um leilão para serviço ou obras, que no mínimo será bastante temerário em seu resultado final. Então, eu sugiro, mesmo que a lei está omissa, na questão que a gente for usar, na questão de obra, maior desconto ou menor preço, a gente não partir para a sessão de lance. Por quê? Isso eu estou falando, a doutrina está falando, onde eu pesquiso, onde eu leio. Porque a gente corre um risco de você contratar empresas num leilão. Ela começa a dar lance, você vai contratar uma porcaria. Então, você analisando ou preço e técnica, né? E você não usando o critério, vai usar a concorrência normal, mas não permitir lance dessa situação. Porém, se deve entender que a lei não estabeleceu de forma clara, precisa e transparente o direito objetivo. Se as obras ou serviços de engenharia, quando aplicado o critério de julgamento de menor preço ou maior desconto, deverão ser submetidos de lance. A lei não fala nada, o legislador não fala nada. Por o que eu tenho lido e tenho observado, eu não aconselharia. Na questão de execução, né, de serviço de engenharia, na aplicação de julgamento de menor preço ou maior desconto, não usar lance. Por quê? Porque a gente vai frisando novamente. Somado a isso, temos que a nova lei de licitação em contratos, ao tentar acrescentar seriedade, reduz controvérsia nas habilitações. Inverteu a ordem da fase de habilitação e proposta, e assim a realização de um leilão de preço com empresas sem habilitação suficiente, já que isso é aferido posteriormente à concorrência comum. Lavrará um desastre superior à calamidade vivenciada já pelo princípio do autocontrole do país. Se nós partirmos para essa questão de achar que nessa situação eu vou poder abrir lá uma concorrência e no meu sistema eu vou abrir sessão de lance lá, eu vou correr um sério risco, tá, gente? Esse comentário aqui é do Alberto Barros Lima, é da GV Gouveia, advogados. Eu tenho que demonstrar a fonte, né? Acreditamos que
Antes de tudo mencionado, principalmente o contexto atual vivenciado, a propósito do tema, proibir lance para obras e serviços de engenharia é mais do que bem-vindo em ser estabelecido objetivamente. Tema este que vai de encontro ao bem da qualidade da engenharia, ao bom senso, pois nem as pessoas comuns ou empresas privadas, se utilizarem da busca desenfreada do menor preço, fazendo leilão de que dá menos para serviços futuros, a executação, principalmente quando não se tem certeza da qualificação. Então, assim, se a gente partir, soltar uma concorrência e eu preocupar em menor preço, o que acontece hoje com a Lei 866, gente? A Lei 866 ela é covarde com o administrador. Por quê? Vamos fazer uma obra no município. Aí ela fala lá, projeto básico, menor descritivo, planilha de custo, cronograma físico-financeiro, beleza. Quem elaborou isso? A administração. Imposição. Né? Beleza. O que a empresa faz? Ela pega a planilha, acrescenta praticamente a diferença de PDI. E a responsabilidade da execução? Eu estou preocupado em qualidade de serviço? Por isso que está esse monte de obra paralisada. Tivemos um monte, nós tivemos em municípios aí, empresas que saem do município e vêm para o outro. Né? E municípios pertinhos. Né? Não executa a obra ali, deixa do meio do caminho, faz só o filé, porque não tem qualificação técnica nenhuma. Ele fecha a empresa hoje, abre amanhã, pega um engenheiro, traz para dentro e fica aquele angu de caroço ali. Então, assim, se você ainda abrir uma licitação e deixar esse cara dar lance, ferrou-se. Ferrou-se. Então, assim, a lei é omissa, mas nós, gestores, temos que preocupar com isso. E hoje está muito fácil para esses caras, porque eles vêm, principalmente tivemos um problema aí dessas creches do PAC, né? Isso é um dilúvio, uma doideira. Por quê? Não se consegue executar, aí quando você faz, igual tem um município aqui que eu participava dele, soltamos a licitação, o preço estimado era 1.100.000, a empresa ganhou por 800 mil, vai lá ver a obra, como é que ela está sendo feita. Vergonha. Então, assim, nós temos que focar nessa nova legislação, e mais para frente eu vou falar, né, e as empresas vão ter que tomar muito cuidado, vocês que estão em iniciativa privada, da questão da valorização da empresa, a classificação dela. Hoje está muito fácil na cabeça do fornecedor e na parte de execução que não dá nada para ele, certo? Mas a gente está sendo omisso nessa questão, tá? Nessas considerações finais, ainda é oportuno informar que, mesmo considerando o texto da nova lei, não garante exclusividade da administração, e não oportunizar lance de a menor preço, né, via interpretar, é o que eu tinha falado com vocês. Isso aqui, para quem não é engenheiro, vai ser um pouco para a gente falar nisso, mas eu só trouxe inclusive, essa semana, né, a gente estava lá na cidade aí que a gente trabalha, e o cara estava com um programa aberto do BIM. Vão acostumando com isso aqui. A nova lei de licitação também trouxe como novidade o incentivo, tá? Não a obrigatoriedade. No caso do governo federal, já está sendo usado. O Ministério da Infraestrutura, o Ministério de Defesa, desde a partir de 1º de janeiro, já usa esse BIM. O que é o BIM? A nova legislação trouxe como novidade o incentivo do uso do BIM, modelagem de informação de construção, para trazer mais seriedade à economia da educação pública. O artigo 19 fica estabelecido de forma específica que nas licitações de obras de engenharia, sempre que adequado ao objeto, o BIM deve ser adotado de forma prioritária. Nas licitações de obras, serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequar o projeto de licitação, será preferencialmente adotada a modelagem de informação de construção ou tecnologia do processo. BIM. Informação é o conjunto de tecnologia de processos integrados que permite a criação, utilização e atualização de modelos digitais de uma construção durante todo o ciclo de vida do projeto. Compreende orçamentação, planejamento. O que é isso? Existe uma plataforma que a gente vê muito falar em autoclaves, tem que te ver de engenheiro. Existe uma plataforma que é uma modelagem a nível mundial chamado BIM. O que ele faz? Eu vou construir essa sala.
O projeto, além de ser todo em 3D, ele vai demonstrar para mim a viga que foi usada, o gestor de contrato, o fiscal de contrato, o fiscal da obra, ele vai saber quantas colunas tem atrás dessa parede, o tipo de vergalhão, ele vai ver a estrutura de construção. Você consegue visualizar a obra num todo em 3D, em movimento. Não é fazer esse 3D que a gente está vendo aí de arquiteto, não é nada disso. É um projeto específico onde eu consigo identificar, através de certeza, que aquela obra, aquele piso que foi usado, a metragem dele, a estrutura de ferragem, a estrutura de objeto, foi construído. Eu não pego aquela plantinha, que a gente costuma ver, né? Nessa situação do BIM, a tecnologia permite a elaboração de um modelo digital da edificação fiel às características de construção em modelo 3D. Além disso, entrega o processo de trabalho de arquitetos, engenheiros, construtores de forma colaborativa para que todos possam atuar em conjunto. O uso do BIM já é, que olha, do Ministério da Defesa, desde 1º de janeiro. Isso vai ser normal. Essas empresas empreiteiras pequenininhas, que ainda têm pranchetas, vão sair do mercado. Porque é um sistema que você consegue guardar esse projeto digitalmente e você tem uma segurança de fiscalização que ele atende às especificações. Porque você consegue visualizar. É o que eu entendi desse BIM. Tá, gente? Vantagem do BIM. Controle total do projeto de previsão de erros. Quer dizer, não há de se falar em erro estrutural. Eu peguei uma prefeitura esse tempo atrás aí, que o engenheiro fez toda a estrutura e esqueceu do concreto da laje. Então, na hora de eu licitei tantos metros cúbicos da obra. Na planilha lá falava, obra de construção, de quiosque, assim, aí tem a planilha discricionária, tantos metros cúbicos de concreto, isso, Na hora que o cara pegou a planilha, ele não olhou a área. Na hora de executar, ele viu, falou, peraí, a quantidade de concreto aqui que está aqui não dá para o piso. E a laje? O engenheiro não pode calcular. Se ele tem um sistema, inclusive eu estava conversando lá com essa pessoa, ele falou comigo que hoje tem uma ferramenta interessante. Lógico, para obra pequena não compensa, mas numa obra grande, o sistema, ele calcula de tal forma, ele calcula quantidade de tijolo, ele calcula tudo, já solta a planilha prontinha, de quanto de vergalhão, quanto tem que gastar de estrutura na obra. Então é uma tecnologia que vai ter que ser usado tanto pelas empresas e tanto pelo município. Porque ele vai trazer para ele uma segurança, né, de que o controle total de previsão de erros. Otimização dos orçamentos. Com esse sistema, não tem falha. Eu já peguei também auditorias que você corre a trena, a planilha fecha num quantitativo de piso que não é suficiente ou superior à área. Por quê? O engenheiro, na hora de fazer o projeto, ele não foi na área. Ele locou aquela área pela planta que ele tem de escritura. Né? Na hora dele colocar a obra dentro do terreno, ela não cabe. Aí vai se fazendo as adequações, né? E vai acertando. Eu já vi isso. A obra não caber no terreno que a prefeitura queria construir. Porque na cabeça dele, que foi feito o projeto lá na base, e não é engenheiro daqui não, tá, gente? Não achar que é o Marcos Paulo, não. É engenheiro fora daqui. Ele só pegou... Hoje não, hoje você tem na tecnologia de Google, né? Que você lá, aquele negócio mapa, não sei o que lá, que você vem lá, busca, né? Você tem lá e faz lá ainda. Mas esse sistema tem essa otimização do orçamento. Por quê? Porque com esse eu não tenho falha. Se eu sei que a metragem é tal, o sistema vai calcular para mim, tá? Diferencial competitivo entre estações públicas, porque se eu fizer isso, eu vou trazer empresas que vão ter mais tecnologia e demonstração de que realmente o projeto atende às especificações que eu quero. Extração de quantitativos sempre em mãos, por quê? Eu tenho que estar olhando a planilha, medindo, né? Com esse sistema não. Eu vou saber exatamente o que eu tenho que aditivar, o que eu tenho que acrescer, o que foi modificado, porque não tem desculpa. Ele é locado, exatamente. Eu não sou engenheiro, eu estou falando pelo que eu tenho pesquisado. E sem falar no modelo 3D, para a estimação do projeto real. Isso já é usado na arquitetura, né? Quando você vai fazer um projeto na sua casa, o arquiteto te mostra como é que você vai andar lá dentro, né? Te mostra como é que o carro anda lá dentro da calçada, como é que os móveis vão ficar localizados aqui dentro. Essa estrutura 3D vai simular essa obra em um conjunto dela. Tá?
o fiscalizador do contrato, o engenheiro ou o próprio cidadão, ele vai conseguir viajar dentro dessa obra e identificar o que está acontecendo. Tá? Não tem, só acontece, eu falo isso, gente, é engraçado quando eu falo isso, a corrupção, ela não está no processo licitatório. Repara para você ver o que eu vou falar. Dida, mas isso é um absurdo. Não está? Eu vou dizer para vocês que é mínimo, porque o processo, na maioria das vezes, tirando aquela parte que eu vou falar nela, aquela parte tóxica, né, da carta convite e da tomada de preço, que foi duas modalidades vergonhosas que, graças a Deus, acabaram, né? Uma tomada de preço que eu já sei quem são o meu concorrente, que eu tenho que cadastrar 3 dias antes. Isso é um absurdo, né? Eu tenho que fazer o cadastro antes, eu já sei quem são as empreiteiras que estão participando comigo. Quer dizer, é uma vergonha, mas é o que está na lei. E uma carta convite que é mais tóxica ainda, né? Que a gente usa ainda, mas você pode olhar que o lugar que a gente está consultoria é mínimo, né? Mas é tóxica também, porque é vergonhosa. Então, assim, a corrupção não está na execução do processo. No meu entendimento, talvez aí 70%, 80%, 90% está na execução. Porque lá na ponta tem o corrupto e o corruptor. No momento que ele aceita o processo que eu licitei copo e ele me entrega copo de plástico, isso aqui é um PV, eu estou sendo o quê? Agora, a comissão fez o papel dela, licitou. Quer dizer, a corrupção, no meu entendimento, igual eu vou voltar para a obra. Eu escutei uma vez um engenheiro falando comigo assim, mas essa empresa não vale nada. Eu só tenho problema com essa empresa. Eu falei, mas peraí, beleza. Mas quem faz as medições? As medições é você. Se você fez a medição, não aceitou, manda quebrar. Não paga, vai ali pro jurídico ali, manda ele executar ele. Então, assim, se eu não é que ele está pegando dinheiro do cara, mas ele está sendo o quê? Omisso. Então, aí ele fala que a empresa é ruim. A empresa é ruim porque eu, como gestor de contrato, ou eu que tenho o dever de fiscalização, não acompanho. E eu que faço a medição. Então, assim, essa desculpa comigo não cola. E eu falo que a corrupção está onde? Está na parte de execução. Porque se a gente não executa o que está proposto, você, fornecedor, passa muito por isso. Demais. Você vai lá, pega seu carro, participa de uma licitação, vai no pau com o cara te sacaneia no preço, ele vai abaixando o preço dele, você vai acompanhando ele no preço, aí chega num ponto, você para, fala, não dá mais, esse cara tá maluco. Mas ele tá maluco por quê? O processo tá bonitinho, foi publicado na internet, tem cotação, tá tudo certinho, mas a execução dele é fraudulenta. Tá? Então tome cuidado, eu estou levando isso para um geral, mas estou levando isso para a obra. Tá bom, gente? Nas contratações de obra e serviço de fornecimento de grande vulto, o edital deverá prever obrigatoriamente a implantação de programa de integridade. Isso raramente vai ser nós aqui, mas a União usa muito, as cidades maiores, São Paulo, Rio, né, obras que ultrapassam aqueles 200 milhões lá, né, que a lei, ele vai ter que ter um programa de integridade do licitante vencedor. Portanto, a lei anticorrupção facultou que as empresas que se relacionam com os poderes públicos nacionais e estrangeiros criam a instituição de programa de integridade. O que nós fizemos depois da Lava Jato, que nós observamos? As empreiteiras correram para o Ministério Público fazer acordo. Espera aí, não, vamos fazer então aqui, olha, vamos criar um programa de integridade, que nós temos que respeitar, isso foi feito na corrupção. E eu passei para vocês também, os municípios que a gente dá consultoria, o TCU está criando o portal e já criou ele. É o Portal Nacional Anticorrupção. Está notificando os municípios todos aí para cadastrarem lá dentro. Então, gente, as coisas estão começando a apertar. As coisas estão começando a tirar um pouquinho da mão do gestor um pouco que não tem uma visão discricionária, uma visão de gestão. Vai começar. E vai começar a pôr vocês em risco. Por que acontece hoje? A maioria das pessoas que exercem atividade de cargos comissionados ou que exerce atividade junto aos órgãos de compras, consultações, ele tem praticamente uma vinculação direta ao prefeito, confiabilidade, né? Discricionalidade. Mas ele tem que pensar também aquela folha de bananeira para ele não entrar em risco, tá?
Então, assim, eu estou falando aqui de integridade, né, um pouco sobre obras, tá? E esse portal vai ser muito interessante para a gente, porque esse portal vai deixar o município mais transparente, né? Então, assim, tem que, né? Atividades de tais programas, ainda no campo da lei de corrupção, há de ser medida pela própria administração pública, deve servir os parâmetros objetivos. A Lei 14 preconizou que em licitações e contratos de van de vulto acima de 200 milhões, que não é o nosso caso, né, dos municípios menores, a administração poderá exigir da empresa contratada após a assinatura. Eu tenho que mostrar isso para vocês, que vocês têm que entender, a mídia vai falar nisso, entendeu? Não adianta eu trazer também a lei só aquilo que te interessa. Eu acho que, mesmo não sendo a realidade nossa, nós estamos com um cidadão, tem que entender, né? Poderá exigir da empresa contratada, após a assinatura do contrato, em certo prazo máximo, a apresentação do programa de integridade, cujos pilares têm um decreto específico, né, regulamentado pelo governo federal, que é o decreto 8.420, quem quiser dar uma lidinha nele depois lá, ele vai criar umas regras dessa situação. Então, voltando às obras. Nós temos o BIM, né? Tem uma situação da escolha da questão da modalidade. Obra vai ter que ser usada através de concorrência, né? A não ser, eu vou falar mais para frente das modalidades, a não ser em determinado casos que eu consiga definir o objeto que não tenha, eu vou poder usar, mas praticamente 90% vai ser usado concorrência, né? E graças a Deus, eu vou falar mais para frente também, acabou com essa modalidade de preço, né? Essa tal da carta convite e o tal da TP. O que é isso aqui também? A maioria das vezes vocês não vão pegar nos municípios de vocês, mas eu tenho que demonstrar, porque a questão da contratação integrada e semi-integrada ela vai ser usada nas situações de grande vulto, tá? Isso não é usado para a gente, porque ela não pode ser usada nem a integrada e a semi-integrada em obras comuns. Ela só pode poder ser usada em obras complexas, tá? Mas eu tenho que demonstrar para vocês. Leia para vocês verem se vocês acham alguma diferença no texto. Rapidinho, gente, quem conseguir ler. Só para vocês entenderem. O que é uma e o que é a outra. São iguais? Estão iguaizinhas? Se alguém perguntar para vocês, vocês vão saber explicar, né? Uma integrada ao básico. O outro só executivo. Então, quando isso acontece muito com a Petrobras, com essas empresas grandes, quando ela precisa de contratar uma empresa num projeto integrado, onde ela vai apresentar todo o projeto, tanto básico e executivo da obra. No caso da semi-integrada, ele só vai apresentar o projeto executivo, porque o projeto básico eu já tenho. A administração já definiu. Então, a diferença dos dois são isso aqui. Mas a gente só vai usar essa contratação integrada e semi-integrada para grandes obras de grande vulto. Olha bem que até o Rico comentou ali agora sobre matriz de risco. Eu vou dar uma entradinha nisso aqui mais para frente também aqui, mas, gente, vocês vão escutar isso demais nos contratos de vocês. Principalmente os fornecedores, tá? Principalmente prestador de serviço, principalmente fornecedor. Obrigatoriamente, em contratos de grande vulto, que a gente sabe que aquele lá dos, né, de grande vulto, 200 milhões, né, tá lá. Contemplar matriz de risco opcional, registro de preço mais de um fornecedor e multa, etc. Parcela referente à remuneração do risco pode ser acrescida, vedação de aditivos, eu vou explicar mais para frente. Portanto, não é permitida a realização de contratações integradas e semi-integradas que tenha por objeto apenas a execução de obra pura e simples, tá, gente? Só vai usar essa situação em obras complexas, tá? De grande vulto. Mas eu tenho que mostrar para vocês. Esse modelo se aplica aos objetos mais complexos. Envolve a assunção de cargas, né? Daqui a pouco eu vou continuar falando nessa matriz de risco, tá? Vamos lá.